Amém? Josué, capítulo 1, a partir do verso 1, a palavra do Senhor nos diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Que Deus possa propor a sua palavra ao nosso coração. Eu gostaria de orar um pouco mais com vocês, meus irmãos, em nome de Jesus. Meu Deus, nós agradecemos o Senhor pela maravilhosa oportunidade de nos assentarmos para ouvir a tua palavra. Que por meio da tua muita misericórdia, Senhor, o Senhor possa falar ao nosso coração. Tu sabes quais são as nossas necessidades, ó Deus. Tu sabes como anda a nossa mente, tu sabes como anda o nosso coração. Ainda há pouco o teu servo, o pastor Rony, orava aqui por encorajamento, Senhor, por ânimo para aqueles que se encontram desmotivados, por forças para aqueles que se encontram, meu Deus, esvaídos em sua energia vital no que diz respeito à tua obra, ao teu labor, ao teu serviço. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, e assim como o Senhor encorajou Josué por meio dessa palavra tão preciosa, que o Senhor possa trazer a todos nós aquilo que nós precisamos para enxergar, meu Deus, a beleza do serviço no teu corpo, que é a igreja, e que o Senhor possa nos encher de poder de maneira tal, a ponto, ó Pai, de fazer com que nós venhamos a ainda enxergar a beleza, meu Deus, que há no teu corpo, que há na tua casa, que há no serviço, meu Deus, que todos nós precisamos devotar a Ti. Seja misericordioso para conosco, Senhor, e fala conosco, para que nós possamos ter certeza inafastável de que foi a Tua voz que nós estivemos ouvindo aqui. Meu Deus, é dessa forma que nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, o livro de Josué muito provavelmente foi escrito, em sua maior parte, pelo próprio Josué, sendo terminado por Eleazar, que era o sacerdote, filho de Arão. Segundo os nossos doutrinadores do Antigo Testamento, a morte de Josué deve ter acontecido, ao que parece, na segunda metade do século 14 a.C., talvez por volta do ano 1345, pouco mais, pouco menos. E a conclusão do livro, que leva o nome de Josué, naturalmente deve ter acontecido um pouco após a sua morte. Portanto, nós estamos olhando para um documento que foi escrito no final do Êxodo, quando o povo estava entrando na Terra Prometida. Josué foi esse homem utilizado por Deus para fazer com que o povo do Senhor finalmente atravessasse o Rio Jordão. E estamos da mesma forma no princípio do período dos juízes, quando após a morte de Josué, uma espécie de período de anarquia passou a demarcar o povo do Senhor, visto que Josué, à semelhança de Moisés, infelizmente não conseguiu levantar um sucessor. O próprio Josué foi levantado por Moisés,
mas, obrigado Danilo, mas Josué infelizmente não conseguiu levantar uma pessoa para dar continuidade àquele trabalho. Moisés, servo do Senhor, havia recebido a responsabilidade de conduzir o povo. Essa era a missão de Moisés. Se você olhar, por exemplo, para o Êxodo, o livro do Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 7, você vai ouvir as ordens que Moisés recebeu, ordens que levaram naturalmente à missão de Josué, sucessor de Moisés. A palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 3, verso 7, foi a seguinte: disse o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu e do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Esta era a missão de Moisés: retirar o povo do Egito e conduzir o povo por meio do braço forte do Senhor até essa terra prometida. Contudo, por causa do pecado de Moisés, Moisés era um homem sujeito às mesmas paixões que todos nós, era uma pessoa que infelizmente errava, ele não agendava pecado, ele não tinha prazer no pecado, mas infelizmente o pecado era um acidente na vida de Moisés, e houve uma ocasião em que infelizmente ele pecou. Essa é uma transgressão mais clara, aquele evento em que ele deveria dar ordem à penha, mas infelizmente ele veio a feri-la por conta da pressão que ele recebia daquele povo que queria água, e por conta desse pecado infelizmente Moisés foi impedido de entrar na terra prometida. Pelo menos é isso que parte dos nossos doutrinadores nos ensinam, e isso fica claro em Deuteronômio capítulo 34. Em Deuteronômio capítulo 34 nós temos o Senhor dizendo para Moisés que ele veria a terra prometida com os seus olhos, mas que ele não colocaria lá os seus próprios pés. A palavra nos diz assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade, até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. E aqui, irmãos, nós temos uma passagem que parte o nosso coração, porque Moisés por 40 anos peregrinou com aquele povo. Moisés deixou o Egito, atravessou o Mar Vermelho, depois a península do Sinai, e atravessou toda a região de Bérseba, passando por Seir, até finalmente chegar a Gileade, bem na fronteira da terra prometida. Ele só tinha que atravessar o Jordão, mas como ele não sabia qual seria a realidade dos povos que o esperavam do outro lado, ele enviou aqueles 12 espias, que infelizmente ao invés de motivarem o povo do Senhor, na verdade os fizeram fraquejar. E por conta desse pecado de incredulidade, o povo peregrinou por 40 anos no deserto, e Moisés esteve com esse povo. Imaginem vocês a expectativa que não foi gerada no coração de Moisés, os sonhos que ele tinha de atravessar aquele rio, de pisar na terra prometida, de tomar aquelas frutas nas mãos, de comer do fruto daquela terra. Mas infelizmente Moisés fazia parte daquela geração, e o Senhor havia sido taxativo quanto ao fato de que nenhuma daquelas pessoas que possuíam de 20 anos para cima entrariam na terra prometida. E Moisés ainda chegou a implorar ao Senhor para ver se não seria o caso dele mudar de ideia. Deuteronômio capítulo 3, verso 23, nós temos essa oração de Moisés. Ele diz: também eu nesse tempo implorei graça ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as suas obras, segundo os teus poderosos feitos? Então ele diz no verso 25: rogo-te que me deixes passar
para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa região. Irmãos, eu creio que eu teria deixado Moisés passar. Vocês teriam deixado Moisés passar também. Ele está pedindo aqui com um coração muito tenro, não é? Mas o nosso Deus, Ele é diferente de nós, irmãos. Às vezes aquilo que quebranta o nosso coração não é o mesmo que quebranta o coração do nosso Deus. E Ele foi duro com Moisés. Ele diz em Deuteronômio capítulo 3, verso 26: porém, o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa. Perceba, Moisés coloca uma parcela de culpa no povo. E ele diz: e o Senhor não me ouviu. Antes, Ele me disse: basta, Moisés, não toque mais nesse assunto. Aqui nós aprendemos uma lição muito importante, irmãos, que com o nosso Deus não se brinca. Moisés era um homem a quem o Senhor amava profundamente, um homem a quem o Senhor tinha em grande consideração. Deus conversava com Moisés face a face. Quando Miriam e Arão pecaram contra Moisés em virtude do casamento que Moisés havia contraído, um casamento lícito, normal, o Senhor Deus ficou furioso contra Arão e contra Miriam, e Ele disse: por que é que vocês não temeram falar mal do meu servo Moisés? Mas aqui nós temos o Senhor olhando para um homem que Ele olhava profundamente, dizendo: basta, Moisés, não toque mais nesse assunto. Nós precisamos lembrar, irmãos, a quem nós servimos e com que fidelidade nós devemos servi-lo, para a glória do nome dEle, para a glória do nome dEle. Em Deuteronômio capítulo 34, nós temos a maneira como Moisés, servo do Senhor, partiu para a presença dEle. Deuteronômio 34, verso 5, está escrito: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. E o próprio Senhor o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém, a não ser o nosso Deus, até hoje, sabe qual é o lugar da sepultura de Moisés. Eu fico imaginando, irmãos, esse cortejo, esse ato fúnebre, esse enterro. Moisés, de fato, não atravessou o Jordão, ele não pisou na terra prometida, mas ele caminhou com o Senhor até o fim. E o Senhor mesmo fez questão de sepultá-lo. E esse mesmo Deus que deitou o corpo de Moisés no pó, para que ele pudesse voltar ao pó, será o mesmo Deus que trará Moisés à vida. E da mesma forma como que o Senhor estava lá em sua morte, Deus também estará lá em sua ressurreição. E Moisés perceberá que valeu a pena servir ao Senhor com fidelidade. Aqui nós temos a morte de um príncipe, mas nós temos também o surgimento de um outro príncipe, porque nós temos o sucessor de Moisés, aquele que nós vamos estudar um pouco hoje à noite. Nós temos a maneira com que o Senhor levanta Josué, filho de Num, para ser o sucessor de Moisés. Isso está em Números, capítulo 27, a partir do verso 18. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe, à vista deles, as tuas ordens. Pois bem, esse é o chamado de Josué. Josué, que era um rapaz que possuía o Espírito do Senhor, e que foi ordenado perante as principais autoridades do povo do nosso Deus. Em Deuteronômio capítulo 34, verso 9, nós temos a maneira com que isso se torna público, a maneira com que Moisés impõe as mãos sobre Josué e ora por ele, para que ele viesse a ser cheio do espírito de sabedoria. Deuteronômio 34, 9 está escrito: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. É aqui que nós temos o princípio da saga de Josué, a maneira com que ele é levantado pelo Senhor para fazer toda a sua vontade, para atravessar aquele Jordão, para colocar o povo dentro da terra prometida. Portanto, nós observamos rapidamente a maneira com que Moisés recebeu as suas ordens,
nós observamos parte da aventura épica de Moisés e a forma como ele deixou o povo na fronteira da terra prometida, na terra de Gileade, sem conseguir introduzir o povo do Senhor em Canaã, terra que mana leite e mel. Mas nós também observamos a forma com que Josué foi levantado para ser o sucessor de Moisés. Como publicamente ele se tornou uma liderança, como o Espírito do Senhor passou a repousar sobre ele. E agora nós vamos, irmãos, brevemente analisar como foram esses passos iniciais de Josué, a maneira com que ele se investe dessa autoridade pela graça de Deus e passa a liderar o povo do Senhor. É justamente isso que Deus procura nos mostrar nesses 9 versos que nós lemos em Josué capítulo 1, a partir do verso 1, quando o Senhor diz: sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Existem, meus amados irmãos, algumas verdades preciosas nesse verso 1, e que nós fazemos muito bem em considerá-las. A primeira verdade é que nós devemos atentar para o fato de que foi o próprio Deus que chamou a Josué para ser o sucessor de Moisés. Moisés foi, em um primeiro momento, a ferramenta por meio da qual a vontade do Senhor para a vida de Josué se tornou clara. Mas também foi por meio de Moisés que a vontade soberana de Deus se tornou manifesta, e todos perceberam que seria Josué agora a pessoa levantada por Deus para implementar na terra os valores do seu reino. O que nós aprendemos com isso? Em primeiro lugar, nós aprendemos, meus irmãos, que o chamado para o serviço é um ato soberano do Senhor. Ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus. Não somos nós que escolhemos os nossos dons. Não somos nós que escolhemos os nossos talentos. Em nenhum momento, ao longo de todos os trechos bíblicos que eu li para vocês, eu asseverei, eu afirmei que Josué havia decidido por ele próprio servir da maneira como ele serviu. Na verdade, me parece que nunca passou pela mente de Josué que um dia ele teria também a responsabilidade de liderar milhares de pessoas para fazer com que a vontade do Senhor se concretizasse sobre a face da terra. Mas é dessa forma que Deus nos usa, como essas ferramentas em suas mãos, para que nós possamos, por meio da graça extraordinária do nosso Deus, servir como esses instrumentos. E com isso nós aprendemos que não é meramente a presciência de Deus que ordena aqueles que serão músicos ou cantores, evangelistas, pregadores, mestres em sua casa. Absolutamente, todos nós que somos vocacionados, nós somos levantados pela boa providência do Senhor, porque o Senhor não apenas sabe quem serão os seus vocacionados sobre a face da terra, na verdade Ele os determina soberanamente. Há um autor, pastor norte-americano, David Harvey, que escreveu um livro fabuloso. O título do livro é Eu Sou Chamado? Uma pergunta: eu sou chamado? E nesse livro, o David Harvey, ele diz o seguinte: Deus não é acidental em quem Ele chama ou no que Ele chama um homem a fazer. Ele não designa burocratas sobre a sua igreja. Pelo contrário, Ele designa homens de carne e osso, fábrica de erros estúpidos, como vocês e eu. Deus pega um homem comum, lapida o seu caráter, dá-lhe graça, treina-o por meio de provações, enche-o de zelo e encurrala-o em suas circunstâncias. Depois, você tem um pastor, um cantor, um músico, um missionário, um presbítero, um diácono. É a vontade soberana do Senhor, irmãos. Eu quero acreditar que quando finalmente Moisés foi sepultado e as pessoas passaram a olhar para Josué e começaram a esperar pelas ordens dele para fazer tudo o que elas precisavam fazer, pela graça de Deus, meus irmãos, como aquilo deve ter pesado sobre os ombros de Josué. É a responsabilidade de caminhar com aquilo que existe mais valioso em toda a face da terra, que é a alma eterna de uma pessoa que foi comprada por Cristo lá na cruz do Calvário. Deus não é acidental em quem Ele chama para tocar, para cantar, para pregar. Pelo contrário, almas possuem um valor
inestimável. Deus chama soberanamente, para que essas pessoas possam servi-lo, para a maior glória do nome dele. Mas em segundo lugar, se é verdade que Deus nos chama soberanamente para implementarmos na terra os valores do seu reino, tentar resistir a essa voz poderosa é como tentar resistir a fogo em nossos ossos. O profeta Jeremias, em determinado momento, tentou resistir a isso. Jeremias capítulo 20, verso 9, está escrito assim: quando pensei, então Jeremias diz, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Jeremias está cansado do fardo de profetizar o nome do Senhor, então ele está dizendo para Deus em oração: eu não vou mais profetizar, eu renuncio à minha vocação. Ele diz: eu não me lembrarei mais de ti, eu não falarei mais no teu nome. O que aconteceu? Ora, isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Sabe por que isso acontece? Porque não há qualquer ingerência humana na maneira com que Deus nos escolhe, na maneira com que Deus nos comissiona. Ele simplesmente fala e a sua voz poderosa é obedecida. E tentar resistir à voz de Deus quanto à maneira com que Ele quer trabalhar em nós e através de nós é, na verdade, meus irmãos, um grande desperdício de alegria. Porque mesmo que a obra seja gigantesca, e quando nós olhamos para aquilo que Deus quer que venha a ser feito através de nós, nós venhamos a temer, tamanha a nossa responsabilidade, deixar de se envolver com essa obra não é opção. Até porque ao longo da história, grandes homens de Deus tentaram resistir a esse chamado. Contudo, um a um, eles foram irremediavelmente vencidos por aquele que tem o seu caminho na tormenta, e as nuvens são o pó dos seus pés. O João Calvino, por exemplo, o João Calvino, ele queria ser professor, ele queria ser um retórico, um erudito, e ele se capacitou muito bem na França, mas por conta de desdobramentos da reforma, que ainda estava em seu princípio, ele precisou fugir da França, e o objetivo dele era refugiar-se em Estrasburgo, era uma cidade para universitários. Mas havia guerra naquela época, a estrada que levava até Estrasburgo estava impedida por conta da batalha, ele precisou pernoitar em Genebra. E havia ali um pregador robusto, um homem que não tinha a etiqueta do João Calvino, mas que era muito apaixonado. O nome dele era Guilherme Farel. E ele ouviu falar que João Calvino, que era um teólogo robusto, estava hospedado, imaginem vocês, naquela cidade. Então ele foi até lá conversar com João Calvino, porque já havia uma pequena igreja em Genebra, mas eles precisavam de um pastor. Ele foi até lá, bateu na porta do quarto, João Calvino abriu e ele falou: olha, nós conhecemos você, sabemos que você é um rapaz estudado, um rapaz que é apaixonado pelo Senhor, nós precisamos de um pastor à semelhança de você, para cuidar do nosso povo, para cuidar de nós, das nossas almas eternas. Então o Calvino respondeu assim: mas eu não sou pastor, eu sou professor, eu sou um escritor. Ele já havia inclusive escrito um primeiro livro, um tratado sobre a obra do filósofo Sêneca. Não foi tão festejado como as suas obras teológicas, mas ele já estava no mundo da literatura. E Calvino queria paz em Estrasburgo para estudar, para escrever os seus ensaios, para produzir os seus livros. Ele não queria a vida de um pastor, porque pastor, irmãos, é caminhar com a ovelha, é visitar no hospital, é passar madrugadas acordados, é saber se está bem, se está mal. Pois bem, isso é ser pastor. Subir num púlpito, numa plataforma sagrada como essa e entregar um sermão é um mero aspecto de um edifício que é gigantesco, mas não é todo ele. Se você que sonha em ser pastor, quando pensa no chamado vocacional, quando fecha os olhos, se vê num púlpito pregando, ou numa conferência, entregando suas palestras, meu irmão, muito provavelmente você foi chamado para ser um mestre, mas não um pastor. Você tem que fechar o olho e ver outra coisa, né? Então Guilherme de Farel olhou nos olhos de Calvino, que queria ser apenas um professor e apenas entre aspas, não é? E ele falou assim: Deus vai amaldiçoar a sua paz. Você não vai ter um dia de sossego se você não ficar aqui para cuidar dessas ovelhas. Aí o Calvino falou assim: então nesses termos eu fico. E nós tivemos aquilo, irmãos, que o John Knox chamou de a mais perfeita escola de Cristo desde a época
dos apóstolos. O que nós aprendemos com isso? Que o verdadeiro vocacionado não é aquele que busca fazer medicina e não consegue passar. O John Jowett diz isso: corre para direito e não logra êxito, bate a porta de outro curso universitário e também fracassa. E quando isso acontece, ele para e conclui que Deus está abrindo a porta do chamado vocacional, a porta do ministério. Não é assim, pelo contrário, o verdadeiro vocacionado é aquele que possui todas as portas abertas, mas ele só anseia entrar pela porta do ministério, porque vocação é como algemas invisíveis. E ainda citando John Jowett, ele diz: o vocacionado não é um voluntário, mas um chamado. O seu ministério não é procurado, é recebido. A sua vocação não é terrena, é celestial. E a sua motivação não está em vantagens humanas, mas em cumprir um propósito. É por causa disso que o chamado de Deus, segundo o pastor Ronaldo Lidório, é pessoal, é irresistível e é intransferível. Portanto, é nesses termos que Deus chama Josué de maneira soberana, de uma maneira irresistível. Ele diz com a sua poderosa voz de muitas águas: Moisés, o meu servo, Josué, é morto. Aí vem a próxima ordem, o Senhor diz: dispõe-te. É como se, em outras palavras, Deus estivesse dizendo: Moisés, meu servo, morreu, e ele morreu em uma época muito delicada, onde coisas importantes estão acontecendo, muita coisa está em jogo, e eu preciso de alguém que esteja à altura para dar continuidade a essa grande obra. Cabe uma aplicação magnífica aqui, irmãos. Todos nós também estamos envolvidos em uma grande obra, e a geração que nos antecedeu está passando, os nossos irmãos estão envelhecendo, e se o Senhor não voltar para essa geração, esses irmãos inevitavelmente vão voltar para casa, eles vão para a glória, e nós ficaremos para suceder esses irmãos. E o Senhor da mesma forma olha para a nossa geração, e a indagação é: onde estão aqueles disponíveis? Onde estão os novos Josués que se levantarão para dar continuidade à obra? Porque há muita gente boa para ser colocada na terra que mana leite e mel. Há muita gente boa a ser introduzida nessa terra prometida, que foi comprada pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Mas a semelhança do que foi nos dito lá em Lucas capítulo 10, são pouquíssimos os trabalhadores, e os campos permanecem brancos. E o Senhor está à procura daqueles que estão dispostos a renunciarem a tudo mais que o mundo tem a oferecer, para finalmente amá-lo com toda a força do seu coração, e se envolver com essa grande obra. Moisés cumpriu a parte dele da missão, e agora, para que essa obra preciosa não viesse a parar, cabia a Josué dar continuidade. O povo do Senhor precisa ser conduzido, e a palavra de Deus não pode cair por terra. Ele disse que nos levaria em triunfo. Ele disse que aqueles que haviam sido comprados pelo sangue do seu Filho atravessariam aqueles portões dourados da nossa amada cidade celestial. Nós precisamos voltar a orar, irmãos, para que os nossos filhos se tornem ainda missionários. E nós precisamos voltar a orar para que os nossos filhos ainda sonhem em se tornar pastores, porque a situação atual da nossa igreja é de partir o nosso coração. Os seminários estão cada vez mais vazios. Nós estamos vivendo em uma época em que, salvo as devidas exceções, nós precisamos implorar para que as pessoas se interessem por teologia. Não é agricultura, não é filosofia, não é direito, não é medicina, são ciências que são importantíssimas, mas que só transformam a sua vida aqui. Quando você estuda teologia, você tem acesso a um conhecimento que pode beneficiar a sua vida aqui na terra, mas pode fazer toda a diferença para a sua alma eterna, que vai morar no céu. Estamos aqui tratando de valores que são inegociáveis. Ontem eu pegava minha filha na escola, em um curso que ela faz à tarde, e o porteiro da escola me reconheceu e veio falar comigo. E ele falou: pastor, eu vi lá que o senhor compartilhou na internet que há um curso de teologia na sua igreja. Eu fiquei, pastor, com um desejo tão grande de estudar lá com os irmãos, e infelizmente eu não posso, porque eu começo o meu trabalho aqui na empresa por volta das 4 horas da tarde, mas eu não tenho hora para sair, porque na empresa onde ele trabalha, as pessoas alugam um ambiente para fazer reuniões, para usar o espaço, telefone, internet, computadores, as mesas, enfim.
E a reunião que acaba de 10 horas, mas a reunião que acaba de 1h da manhã, aí ele não sabe de que hora ele vai sair, e por causa disso ele não pode estudar. Aí ele falou algo, irmãos, que Deus escreveu sobre as tábuas de carne do meu coração. Ele falou assim: fale para os irmãos que têm a oportunidade de estudar, que eles são bem-aventurados. Eu concordo com ele, irmãos, é uma bem-aventurança estudar a respeito do nosso grande rei. Não sei porque eu amo teologia, todas as ciências são magníficas, inclusive pela infinita misericórdia de Deus, eu tenho outra formação, estudei outras coisas, mas para mim é acessório. Contemplar as feridas abertas do meu Redentor e o sangue que foi vertido daquelas torrentes de graça para salvar a minha alma eterna e de todos aqueles que foram comprados por esse sangue precioso lá no Calvário, para mim é tudo que há. Se eu tivesse 1000 outras vidas, em cada uma delas eu seria o ministro da palavra, para a glória de Deus. Nesse momento, Josué descobria o motivo pelo qual ele havia sido colocado sobre a face da terra. E aqui eu gostaria de fazer uma pergunta para fazer você raciocinar. Meu querido irmão, a semelhança de Josué, você sabe qual a sua razão de ser? Você nasceu para quê? Pelo que o seu coração pulsa? O que é que faz os seus pulmões estarem agora, pela graça de Deus, sadios e cheios de ar? Eu pergunto isso porque quando nós finalmente descobrimos o motivo pelo qual nós estamos aqui, a nossa vida passa a ter outras cores. Nós passamos a nos envolver com aquilo que nós estamos fazendo com outro brio. Qual foi a missão da vida de Josué? Deus está dizendo para ele na parte final do verso 2, seria atravessar o Jordão e colocar esse povo, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, na terra que Deus havia dado a eles, a terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Essa era a missão de Josué. Josué que nesse momento funciona como um tipo de Cristo, que introduz o povo na terra prometida, estava vivendo nesse momento a apoteose da sua vida, porque agora finalmente Josué tinha algo pelo que viver. E quanto a você, meu irmão, você vive para quê? Qual a sua razão de ser? O que é que te realiza? O que é que torna você a pessoa feliz que você é? A grande verdade é que, enquanto nós não descobrirmos para o que foi que nós nascemos, nós viveremos um grande desperdício de alegria. Às vezes um irmão, uma pessoa preciosa, sobretudo você está falando de vocação, se aproxima e fala assim: eu já estou na igreja há 20 anos, há 30 anos, e eu ainda não sei para o que foi que Deus me chamou. Quero implorar algo a você hoje à noite. Em nome de Jesus, não seja essa pessoa, porque você só tem uma oportunidade para fazer a sua vida valer a pena. Se a geração de um homem é quando muito 100 anos, quem sabe um pouco mais sobre a face da terra, e você passa 30 ou 40 desses anos sem saber o que fazer dessa única oportunidade, meus irmãos, que grande desperdício de alegria. Eu não daria mais um único passo, eu dobraria os meus joelhos e faria a mesma oração de Agostinho: por que não hoje, Senhor? Por que não agora? Por que o Senhor não abre os meus olhos de uma vez por todas e me dá algo? Você já fez essa oração? Me conceda algo, Senhor. É o tipo de oração que você faz quando termina de ler uma biografia missionária, que aquece o seu coração, que ilumina a sua mente, ou quando você tem contato com uma pessoa mas muito apaixonada por Jesus, que está sendo usada de uma maneira preciosa para a glória desse Rei que é todo poderoso,
e você tem contato com essa beleza, e olha para a sua própria realidade e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, será que não sobrou nada para mim, Senhor? Faça de novo. Encontre algo que eu possa fazer, Senhor, e eu estarei aqui. Irmãos, a vida de Josué mudou. Josué agora sabia o motivo pelo qual o coração dele pulsava. Josué agora sabia pelo que ele deveria acordar no dia seguinte, onde ele deveria concentrar suas forças, para que caminho ele deveria focar a sua energia. Josué sabia que não importava quais obstáculos ele haveria de encontrar do outro lado, e as condições eram as mais desfavoráveis. Havia algo que acalentava o coração de Josué. Sabe o que era? Deus estava com ele. Deus estava com ele. Não importa, meu querido irmão, olhe para mim por favor nesse momento. Não importa quão difícil seja a missão que Deus te confiou, se Ele está com você, não tenha medo. Creia, tenha bom ânimo, o braço forte do Senhor se manifestará. Eu entendo que foi por causa disso que Deus fez questão de dizer a Josué a extensão da obra, o tamanho do desafio. Deus diz assim para ele, verso 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Meus irmãos, vocês são bons em geografia bíblica, mas é uma faixa de terra gigantesca que vai desde a Babilônia até o Egito, que a essa altura era habitada pelos povos mais poderosos da terra. Do verso 3 ao verso 4 é como se Deus estivesse dizendo: olha Josué, esse é o tamanho do teu desafio. É gigante, não é, irmãos? Mas cabe outra aplicação preciosa aqui. Os nossos desafios sempre serão maiores do que nós. Aquilo que Deus tem confiado às nossas mãos será sempre superior às nossas forças. O objetivo que Deus tem colocado diante de você sempre será maior do que a sua capacidade intelectual. Porque se o desafio for pequeno, você vai poder vencê-lo. Mas um grande desafio, só o Senhor. Se o plano for comedido, você vai lá e executa. Mas um grande plano, só o Senhor. Se os nossos sonhos e planos forem sempre adequados aos nossos recursos, a gente vai lá e faz. Mas se eles forem infinitamente maiores, só o Senhor poderá realizá-los. Portanto, quando os desafios que temos são vencidos, quando os planos auspiciosos que nos propõem são alcançados, quando os sonhos mais altaneiros são vencidos, nós olhamos para tudo isso e com o coração cheio de alegria nós afirmamos: só pode ter sido o Senhor. Só pode ter sido o Senhor, portanto a glória é devida apenas a Ele. É nesse contexto de impossibilidades humanas que o Senhor diz a Josué, verso 5: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Deus dizendo para Josué: olha Josué, há fortalezas, exércitos de gigantes, rios caudalosos que transbordam de ponta a ponta, desertos de areias escaldantes que matam os desesperados. E além disso, o povo naturalmente, Josué, está abatido, temeroso, ansioso. Contudo, Deus diz para ele: não se preocupe, porque ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. E essa palavra resistir, a palavra paná, ela aponta para fazer alguém olhar para trás. No Novo Testamento seria aquela ideia de pôr a mão no arado e renunciá-lo, e olhar para trás, abandonar a posição.
É como que se Deus estivesse dizendo para Josué: Josué, os obstáculos são dos mais auspiciosos, mas eu garanto para você, Josué, eu lhe dou a minha palavra, que nem Anak e os seus filhos, que são gigantescos, nem Jericó com as suas muralhas, os jebuseus em suas fortalezas, nenhum deles serão capazes de resistir a você todos os dias da sua vida. Não há ninguém que vai ter condições de fazer morrer os seus sonhos, não há ninguém capaz de fazer morrer os seus planos. Eu serei com você todos os dias. Meus irmãos, o Senhor nos diz assim: se você tiver o que comer e com o que se cobrir, esteja satisfeito, eu serei com você. Eu quero acreditar que uma promessa como essa nos conforta muito mais do que ele dizer assim: você vai morar em um palácio e jamais vai faltar nada no seu celeiro, mas eu não serei com você. Com certeza absoluta nós escolheríamos a primeira opção, sim ou não? Mas é óbvio, Deus não está prometendo nenhum tipo de conforto a Josué, pelo contrário, a batalha será excruciante, mas Ele está dizendo: eu serei com você. Na verdade, Deus diz mais, Ele diz em segundo lugar, ainda no verso 5, assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, eu jamais te deixarei, eu nunca, jamais te desampararei. Meus irmãos, eu quero acreditar que com essas palavras, Josué provavelmente já queria atravessar o Jordão de braçada. Eu vou com você, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei da mesma forma com você, eu jamais te deixarei, nunca, em hipótese alguma, eu te desampararei. Meus irmãos, enquanto a missão que o Senhor nos confiou não estiver concluída, nós jamais fracassaremos, porque não se trata da nossa missão, mas a missão é do Senhor, e Ele jamais nos desamparará, porque Ele não pode perder em batalha. Portanto, eis a ordem: seja forte e corajoso, porque você vai fazer com que esse povo herde essa herança, que sob juramento eu prometi dar aos seus pais. A palavra de Deus já havia sido declarada, tudo que Josué precisava fazer era acreditar que aquela palavra era a palavra do Senhor, que aquela missão era a missão do Senhor. Eu quero acreditar, meus amados irmãos, que o mesmo acontece conosco. Nós que somos chamados pelo Senhor para implementar na terra os valores do seu reino, quem sabe para tocar um instrumento, quem sabe para cantar canções, para pregar um sermão, para evangelizar na avenida, para receber as pessoas na porta da igreja, para ligar esses aparelhos eletrônicos, para cuidar dos nossos filhos nas salas de aula. Há os mais variados chamados aqui, mas a semelhança de Josué, aquele que fez a promessa a cada um de nós é fiel. Teremos lutas, obstáculos, enfrentaremos dissabores, haverá momentos, como o pastor Rony orava, em que nós estaremos desencorajados, alquebrados, desmotivados, mas fiel é o Senhor, poderoso é o Senhor, e o nome dele será glorificado no final. Estamos desmotivados hoje, mas se o Senhor nos chamou, estaremos motivados amanhã. Estamos tristes hoje, se o Senhor nos chamou, estaremos felizes amanhã. Achamos que seremos derrotados hoje, mas se o Senhor nos chamou, nós venceremos amanhã, irmãos. E ele diz para Josué: não é porque eu estou fazendo a promessa, Josué, que o seu coração será inabalável, porque você vai estar triste em determinado momento, vai pensar em fraquejar em determinado momento, vai achar que não vai ser capaz em determinado momento, vai se frustrar. Então Deus diz para ele, é uma palavra de encorajamento, de ânimo: seja forte e corajoso, eu serei com você. Lembre que no dia da tristeza eu estarei lá, no dia da luta eu estarei lá. Quando os exércitos se levantarem contra você, Josué, sempre em maior número, não esqueça da promessa: eu estarei lá. É Ele quem vai conosco, irmãos, e é Ele quem nos faz prosperar. Tão somente, verso 7, seja forte
e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo segundo a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Há duas verdades preciosas aqui. A primeira delas é que nós temos que olhar para aqueles que Deus tem levantado, irmãos, para nos abençoar. Quem é o seu sucessor, meu irmão? Você. O que é que você faz aqui na igreja? Você canta? Quem é que você está treinando para cantar no seu lugar? Você faz o quê? Você toca? Quem é que você está treinando para tocar? Você evangeliza? Você dá aula? Você prega? Quem são aqueles que você tem ajudado para se tornarem melhores que você? Moisés, servo do Senhor, voltou para casa e Deus levantou um grande general que havia sido treinado por ele. A nossa geração tem enfrentado dias difíceis porque pessoas muito apaixonadas pelo Senhor têm voltado para casa, mas às vezes elas não conseguem deixar outras pessoas tão apaixonadas quanto no lugar para darem continuidade a essa obra. O Senhor diz a Josué: seja forte e corajoso para fazer exatamente como fez o meu servo Moisés. Josué pôde obedecer porque ele teve com quem aprender. E aqueles que estão vindo após a nossa geração, eles vão aprender com quem, irmãos? Nós precisamos voltar a pregar o Evangelho como eu estou fazendo aqui agora, e eu vou me colocar como exemplo. E aqueles que são mais jovens, eles precisam olhar para pessoas que, assim como eu, estão pregando numa plataforma como essa. E nós precisamos falar desse Jesus crucificado com tamanha paixão, a ponto dessas pessoas olharem para nós e poder dizer: eu quero ser semelhante a esse homem e pregar o Evangelho da maneira como ele prega. Você tem que cantar e tocar e evangelizar e dar aula e fazer qualquer coisa que Deus tem confiado às suas mãos, de tal forma que as pessoas olhem para você e sintam no coração o desejo de serem iguaizinhos a você. Mas em segundo lugar, nós não podemos nos desviar do nosso objetivo, irmãos. Nós temos muitas pessoas que começam muito bem, mas que infelizmente não terminam tão bem. Se começar bem é bom, terminar bem é muito melhor. Deus diz para Josué: Josué, você está com o coração em chamas, porque eu disse que serei com você, e que não desampararei você. Mas quando daqui a 10, 20, 30 anos, eu já tiver caminhado tanto tempo com você, e você tender a se acostumar com o sagrado na sua vida, eu quero te dizer algo: não se desvie do caminho. Nós somos peregrinos à semelhança do peregrino do John Bunyan, e tudo que nós não podemos fazer é sair do caminho. Eu estou lendo a Peregrina, mais uma vez agora, releituras são sempre as melhores. Estou no meio da jornada, entre a cidade da destruição e a cidade celestial, e eu fico lendo o livro, irmãos, e implorando: não saiam do caminho. Cristiana, Tiago, Mateus, Josué, Samuel, Misericórdia, Bom Coração. Eu vou logo dando spoiler, irmãos. Está todo mundo junto lá. Eles não podem sair do caminho. Quem sai do caminho não ganha nada. Nós precisamos começar bem e precisamos terminar bem. Quais são os conselhos finais? E nós vamos orar. Verso 8: não cesse de falar do livro dessa lei, antes medite nele de dia e de noite. Tenha cuidado para fazer tudo quanto eu estou dizendo a você, e para fazer tudo quanto está escrito nesse livro, porque se você fizer isso, o seu caminho vai prosperar e você será bem sucedido. Não cesses de falar deste livro da lei.
Paulo dizendo para Timóteo, é o mesmo princípio, medita essas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Se você puder estudar, estude. Se você puder se preparar, se prepare. Se você puder ler as escrituras, leia. Se você puder comprar bons livros de teologia, compre. Se você puder ter acesso a boas pregações na internet, tenha. Se você puder ouvir boas canções com tanta tecnologia da maneira como nós temos, ouça. Você só não pode ficar estagnado. O seu progresso a todos tem que ser manifesto. Deus está dizendo para Josué: Josué, você não pode parar de aprender. Você não pode olhar para as lições que teve com Moisés e achar que você já é um grande líder, porque quem para de aprender, para de crescer. Meus irmãos, a gente fala tanto de teologia nessa igreja, e a gente fala tanto de livro nessa igreja, e a gente fala tanto de seminário de teologia nessa igreja, que era para todo mundo aqui andar com a Bíblia na mão e com o livro de teologia na outra mão, assim. Ó, pastor, estou lendo essa aqui. Né? Pastor, e aí, o senhor está lendo o quê? Eu estou lendo eclesiologia. E o senhor estou lendo escatologia? Aí o senhor, pneumatologia, e o senhor, ramartiologia? A gente ia falar só com essas gias no final. Nós queremos empolgar você, meu irmão, a ser perito na palavra de Deus, a ler esse livro. Faça como John Wesley. Mas se esse livro é aquilo que vai me conduzir à vida eterna, dê-me esse livro. Você tem que ser como John Bunyan, o seu sangue tem que ser biblino. Se alguém te cortar, você sangra a Bíblia. Tem que ter uma boa biblioteca em casa, para encorajar os seus filhos, encorajar os seus netos. Tem que ter como costume, como hábito, presentear livros, mandar links de pregação, mandar links de boas canções, ter uma atitude missional na sua vida. Talvez você não seja um mestre ou um doutor em teologia, você pode fazer coisas que são muito simples no seu dia a dia. Acorda bem cedo pela manhã, você tem uma rede social, tira uma foto de uma página da Bíblia, coloca lá. Se alguém ler, vai ser abençoado. Coloca assim no final: bom dia, Deus te abençoe. Mas não pare de crescer, meu irmão, em nome de Jesus. Em segundo lugar, tenha cuidado para fazer tudo aquilo quanto Deus ordena que você faça. As pessoas que te amam e que zelam por sua alma eterna te aconselham que você faça, porque fazendo isso você salvará tanto a si mesmo, como aqueles que ouvem você. E em último lugar, se foi Deus quem te mandou, meu irmão, seja forte e corajoso, não pasme, nem se espante. Verso 9: porque o Senhor teu Deus será contigo por onde quer que andares. Mas esse verso 9 devia ser escrito com letras douradas, irmãos. Não é verdade? Seja forte e corajoso, eu vou com você. Eu precisei ouvir isso esses dias, irmãos. Nós passamos por esses vales, não é? Eu não sei se eu já saí desse vale, não. Eu espero que Deus tenha misericórdia de mim, aplique essa palavra ao meu coração. Às vezes os meus começos de ano assim são difíceis, sabe? Às vezes eu demoro a engrenar, irmãos. E pela graça de Deus você começa a perceber os sinais, não é? Não há ânimo para ler, não há ânimo para estudar, não há ânimo para orar, e você fica gastando aquele tempo, vendo aquelas séries, e daí a pouco você vai dar uma aula, você vai pregar, vai usar as mesmas ilustrações, as ideias não vêm concatenadas, você gasta um esforço descomunal para tentar fazer algo, e lá no seu coração você sente como que se você estivesse à semelhança das carruagens de Faraó, quando elas estavam no meio do Mar Vermelho, e elas foram improperadas, e quanto mais eles queriam andar rápido, mas elas não saíam do lugar, e a sensação que você tem é que a qualquer momento o Mar Vermelho, da ociosidade, da aridez, da preguiça espiritual, vão afogar você. Então, a semelhança de Jonas, do fundo do abismo você grita e diz:
Tem misericórdia de mim, ó Deus. Será que eu não verei mais o teu santo templo? Restaura-me a alegria da salvação. Sustenta-me com o espírito voluntário. Limpa-me com ísopo e eu serei limpo. Lava-me, Senhor, e eu serei restaurado. E aí, irmãos, Deus, por meio da sua muita misericórdia, sopra as cinzas do altar, para que o pavio que fumega continue ardendo. E aos poucos você vai voltando. Então, seja forte, corajoso, continue caminhando. Se você não conseguir mais caminhar, se arraste. Se você não conseguir se arrastar, lute para que pelo menos o seu coração permaneça batendo. Mas algo em você precisa continuar se movimentando. Porque a igreja tem pressa, irmãos, e nós não podemos ficar para trás. Nós só temos uma geração. Josué teve a oportunidade dele e ele cumpriu a missão, à semelhança de Moisés. E quanto a nós, irmãos, nós vamos cumprir, e o nome do Senhor será glorificado. E naquele grande dia nós olharemos para trás e nós também diremos: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A coroa da justiça nos estará assegurada e o Senhor será glorificado.